Bem-vindos a mais um Papo do Porco. O assunto de hoje é a respeito das grandes questões filosóficas, né? Tipo, quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que existimos, o que é o mundo, qual o sentido da vida, essas coisas. Apesar de serem já conhecidas como grandes questões filosóficas, eu considero essas questões são questões fundamentais e que têm sido, de certa forma, objeto não só de filosofia, como da ciência, da religião. Na verdade, isso tudo tem muito a ver, né? A ciência é derivada da filosofia, né? Na época do Isaac Newton, a física era chamada de filosofia natural. Depois se dividiu da filosofia, seguiu um ramo de ciência próprio, que era a física, e a filosofia continuou. Então, na verdade, essas são questões fundamentais ao ser humano e que são objeto de todas essas diferentes abordagens. Então, eu acho que tanto a religião, quanto a ciência, quanto a filosofia, todas elas estão interessadas em obter respostas para essas questões. Eu já falei no vídeo de apresentação que eu sou da área de ciências, então a minha abordagem naturalmente vai ser científica, né? Eu não vou falar sobre abordagens religiosas. E analisando essas questões respostas, né? O que o conhecimento atual teria para falar a respeito dessas questões? Eu costumo dividir em dois grupos, entendeu? Todas essas questões de quem somos, de onde viemos, para onde vamos, eu vejo como podendo se aplicar essas questões para o homem, para a vida na Terra, para o homem, o surgimento do ser humano e da vida especificamente no planeta Terra, e numa outra abordagem seria você responder essas questões, mas não relacionadas ao homem e à vida na Terra, mas sim ao universo como um todo e à realidade como um todo. Então, na minha opinião, com relação à primeira parte, né, que é responder essas perguntas do ponto de vista da Terra, da vida e do homem, essas questões eu acho que já estão razoavelmente bem estabelecidas. Então seria a origem da vida na Terra, a origem do surgimento do homem na Terra, basicamente isso. É claro que ainda existem alguns gaps de conhecimento para explicar assim, exatamente, com todos os detalhes, como ocorreu, por exemplo, o surgimento da vida, mas os conhecimentos que já se tem hoje, acho que já é bem aceito como que a partir de compostos inorgânicos foram surgindo os primeiros compostos orgânicos. Daí tem a teoria do Oparin e do Miller, né, que falam sobre isso. Eu recomendo que vocês assistam os Science Vlogs, principalmente que são apresentados por cientistas da área de biologia. Tem vários que são muito bons, então eles explicam essa parte toda, aliás, não só do surgimento da vida, como que eu ainda vou falar aqui também da parte de evolução. Então eles explicam com muito detalhe, uma explicação embasada, com referências e abrangente. O meu objetivo aqui é só dar um apanhado aí de como ficam essas questões. Tem os vlogs do Pirula, do Slow, do Yuri, que são biólogos, então eles fazem uma explicação completa, muito melhor do que a minha. Então, com relação à origem da vida, já existem teorias bem consolidadas do Oparin e do Miller para a biogênese. A evolução e a genética já explicam também
bem satisfatoriamente como que toda a origem da vida, como essa vida originada evoluiu, ou vem evoluindo desde dos primórdios até agora, e o surgimento do homem nesse contexto como mais um mamífero, mais um primata, é bem natural, não tem nada demais. O problema é que o ser humano tem essa tendência de se achar especial, mas você abstraindo esse aspecto, o surgimento do homem como mais um animal não tem nada de especial. É muito valorizada a inteligência humana como uma coisa especial, que divina, ou extraterrestre que fizeram, mas na verdade a inteligência humana é maior do que a dos outros animais, mas os outros animais também têm inteligência, então é um processo bem natural, bem explicado. Então, com relação às questões filosóficas básicas relativas ao homem e à vida na Terra, eu acho que já estão bem explicadas. Quem somos? Somos animais mamíferos que surgimos pelo processo de evolução no planeta Terra. De onde viemos? Viemos da evolução de animais anteriores. Para onde vamos? Depende dos aspectos aleatórios que determinam para onde vai a evolução. O porquê da vida não existe nenhum porquê, é um processo natural, guiado por leis naturais e por eventos aleatórios. O sentido da vida. Você pode dizer que o sentido da vida é a perpetuação da espécie, a perpetuação dos genes, ou então simplesmente não tem sentido nenhum, que é só o desenrolar das leis naturais agindo sobre os seres vivos na Terra. Mas eu gosto de dar uma resposta assim, mais filosófica para essa questão de qual é a origem, qual é o sentido da vida, que é o seguinte: é aquele que você quiser dar. Então a vida, cada um tem a sua vida e dá para ela o sentido que quiser dar. Você pode dedicar a sua vida à filantropia, ou pode dedicar a sua vida a fazer as coisas que você gosta, ajudar os outros, a estudar, a buscar conhecimento, diversão, caridade, estudar, se dedicar a uma religião. Quer dizer, você está livre para determinar qual o sentido que você quer dar para a sua vida. Isso eu acho muito libertador, muito interessante essa ideia. Não existe um sentido ditado, determinado, externo a você. Você é livre e para determinar o sentido que você quer dar para a sua vida. Agora, analisando essas questões filosóficas básicas com relação ao universo e à realidade que nos cerca, nas quais a gente está inserido como um todo, daí eu acho que, apesar dos avanços científicos já terem aumentado muito, principalmente nas últimas décadas, a gente ainda está muito longe de ter qualquer resposta, porque a física já entende o funcionamento de diversos aspectos naturais, já reconhece a existência de algumas forças que existem na natureza, como elas atuam, expressões matemáticas para o seu comportamento. Então eu diria que já existem algumas respostas de como, em nível de como as coisas funcionam, algumas pelo menos, né? Mas o porquê e um nível de entendimento mais básico, infelizmente não temos. Então a gente sabe que, por exemplo, a força da gravidade, ou então a força eletromagnética, ela tem uma expressão matemática, ela decai com o quadrado da distância, mas isso é só como que ela funciona, mas por que ela é assim, e um nível de conhecimento da realidade, da matéria, um nível básico, a gente já conseguiu descobrir a existência de átomos e de partículas subatômicas, mas não longe de termos conseguido chegar num nível básico e completo de explicação.
E pelo que sugerem alguns aspectos, por exemplo, as constantes naturais nos levam à escala de Planck. A escala de Planck ela está muito longe ela está muito mais longe da escala atômica, que a gente já consegue fazer experimentos, do que a escala atômica está da nossa escala macroscópica. Então, talvez a gente nunca consiga experimentar e conhecer esse nível da escala de Planck para saber, talvez nele esteja a resposta para um entendimento mais básico da realidade, por que as coisas são como são. Então, talvez a gente nunca tenha tecnologia para atingir esse conhecimento. As teorias mais recentes da física também, relacionadas à teoria das cordas, elas também trabalham nesse nível de escala, de tamanho da escala de Planck, e também sugerem a existência de outros universos que seriam também indetectáveis do nosso. Então, a gente está falando de coisas que se forem indetectáveis, a gente nunca vai poder ter um conhecimento pleno, né? Então, a gente já sabe como funciona muita coisa, mas não tem conhecimento do porquê. Então, as questões filosóficas básicas ficam bastante sem resposta nesse contexto não aplicado à vida na Terra e ao homem, mas aplicado ao universo e à realidade. Quem somos, quer dizer, o que é a matéria? Não sabemos uma explicação completa a nível de realidade, o que são as partículas que existem, quais são. A gente não tem uma resposta ainda definitiva para isso, talvez nunca tenha. Então, quem somos a nível de realidade já fica sem resposta. Da onde viemos também não sabemos, porque toda a física disponível hoje ela funciona de alguns instantes após o Big Bang em diante. Então, da onde viemos, que seria o Big Bang propriamente dito, ou eventos anteriores ou paralelos, também não temos resposta. Para onde vamos também igualmente não sabemos. Com relação também a quem somos, a matéria conhecida do universo até há pouco tempo, ela hoje é só 4 ou 5% de tudo que existe. E o que é chamado de matéria escura, que é uma matéria que interage gravitacionalmente, mas que não é visível, corresponde a 20 e poucos por cento, e 70 e tantos por cento do que existe é chamado de energia escura, nem se sabe o que é. Aliás, a matéria escura também não se sabe. Então, vocês vejam só, com relação ao que somos, né, a gente só conhece 4% do que existe da matéria existente. Então, nesse quesito aí do que somos, está longe de ser respondido, porque além da matéria visível e que a gente conhece mais, ela não se conhece com todos os detalhes. A matéria escura não se sabe o que é, e a energia escura muito menos. E da onde viemos também não se sabe. Então, eu diria que as questões filosóficas básicas com relação à realidade, à natureza, a realidade e ao universo estão muito mal respondidas, e é bom porque as pessoas que trabalham com ciência, os físicos principalmente, vão ter trabalho aí para muito tempo. Não tem nenhum risco de desemprego. E com relação à vida, especificamente ao homem, né, porque as questões filosóficas básicas originalmente eram colocadas em relação ao homem. Então, com relação a quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Porque existimos e o sentido da vida, aquelas conjecturas que eu já tinha falado. Tirando do homem com relação à realidade, ao universo, as questões estão sem resposta e aparentemente vão continuar sem resposta por muito tempo. Mas pelo menos, e principalmente a parte original, né, do questionamento humano, que era essas questões em relação ao homem, eu acho que já estão bem respondidas. É só
questão de estudar, correr atrás dos conhecimentos científicos que estão aí disponíveis. Como eu falei no outro vídeo, aí nunca existiu tanto acesso ao conhecimento como hoje, e as pessoas não valorizam, né? Então, é uma coisa muito boa a gente viver num momento da humanidade em que a gente já tem respostas para as questões filosóficas básicas, pelo menos no que diz respeito ao homem, à vida e ao contexto do homem na Terra. Então é isso. Com isso, então, a gente encerra mais esse papo do porco.